A primeira pergunta de hoje é do nosso irmão ouvinte Rafael, da Igreja O Brasil para Cristo. O Rafael está citando aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50, que diz assim: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então o Rafael pergunta ao pastor, e como que se deu então com Elias e Enoque, que não morreram, e diz o texto bíblico que foram trasladados, pastor? Efetivamente, se a Bíblia diz assim, por que vamos recusar e descrer do que a Bíblia declara? Agora, pessoas que não admitem que o céu seja habitado por mais de 144 mil pessoas, doutrina recente para os nossos dias, diferente da posição do capítulo 5 de Gênesis, quando fala que Enoque andou com Deus, quando tinha 65 anos, andou com Deus 300 anos, e então foi arrebatado porque ninguém mais ouviu, ninguém mais o encontrou. Ora, quem descrer dessa colocação, quando o próprio livro de Hebreus capítulo 11 fala da transladação de Enoque, vai negar a evidência bíblica para dizer que Enoque apenas foi beneficiado no momento em que, ao morrer, não recebeu a dor da morte. Isso é fantasia, criação de pessoas que querem sustentar suas doutrinas terrenas, humanas, e usam a Bíblia com um certo preparo. A mesma coisa com respeito a Elias. A Bíblia taxativamente declara que eles foram arrebatados, e até diz o veículo pelo meio do qual Elias foi arrebatado. Foi arrebatado num redemoinho. Ora, o redemoinho nós sabemos que puxa as coisas para o ar. Agora, esse redemoinho era um redemoinho preparado por Deus, que o levou até as mansões celestiais. De modo que cremos piamente à luz da Bíblia que tanto Enoque como Elias foram arrebatados para o céu. Agora, pastor, com relação a esse texto de 1 Coríntios 15, 50, se ler apenas este versículo, pode haver uma má interpretação, pastor? Sem dúvida que há. Por exemplo, quando pessoas não creem na ressurreição do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, também negam a nossa ressurreição, eles precisam encontrar um texto bíblico para ser mudado, de modo que não justifique a nossa fé na ressurreição. Qual é a situação desse versículo? Ora, se você vai falar comigo e você lê assim: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Findo. Só que o texto não diz isso. Se o texto se completasse aqui, é claro, nenhum ser humano poderia entrar no céu, porque carne e sangue é a nossa constituição física, humana. Agora, o que diz na parte final, que geralmente é o omitido, e eu digo a você, meu ouvinte, cuidado, porque ler um texto pela metade para justificar uma doutrina, aí é preciso ter muita cautela. Diz o texto a seguir: nem a corrupção herdar a incorrupção. Aqui está o segredo do texto sagrado, o complemento que nos diz que nós, com este corpo humano pecaminoso de tempos passados e ainda erramos, ele, da forma que ele não pode herdar o reino de Deus. Ele não tem condições de habitar no céu. Agora, a solução está na própria Bíblia Sagrada. Versículo 53, se alguém tivesse o cuidado de ler o complemento, porque citar um texto fora do contexto é um pretexto. Então nós encontramos aqui:
porque convém que isto que é corruptível, o que é corruptível? O nosso corpo atual. O que vai acontecer com ele para ter a vitalidade celestial? Se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal, o que é mortal em nós? O nosso corpo atual. Mas ele se revestirá da imortalidade. Então agora já temos possibilidade de entrar no céu com este corpo nosso transformado. É o que diz o apóstolo Paulo a partir do versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. O que é um mistério? É um segredo que Paulo está revelando e nós, com a Bíblia na mão, estamos entendendo. Porque os anteriores não entendiam. Ele está revelando esse segredo que passa a deixar de ser segredo. Na verdade, nem todos morreremos. Por que não morreremos todos? Mas todos seremos transformados. Seremos arrebatados para ter este corpo que fala 51, se revista da incorruptibilidade, e imortal se revista da imortalidade. Quando se dará isso? De que modo acontecerá? No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós que estamos vivos ainda, podemos ler aqui e dizer, nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. E no versículo 54, então, é o complemento final. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte, o pecado, a força do pecado, a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o complemento, vitória, vitória por Jesus. E o último versículo deste capítulo 15 diz então que enquanto estivermos aqui, que maneira devemos nos comportar? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E ainda para outra epístola de Filipenses, o apóstolo Paulo complementa este mesmo assunto, dizendo o seguinte: porque há muitos, versículo 18 do capítulo 3 até o 21, diz o apóstolo, muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Incrível, mas está escrito, cujo fim é a perdição, não vou para o céu, então vai para o outro lado. Diz que não vai entrar carne e sangue lá, mas aqui está dentro que a nossa carne e nosso sangue de mortal vão se transformar em imortal, de corruptível e incorruptível, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Pergunta para um membro desse grupo religioso, você vai para o céu? Ele responde com desdém, eu não sou da classe que vai para o céu. Qual é a classe que vai para o céu? São os ungidos, 144 mil, logo não pode acrescentar com mais dois. Aí ficaria 144.002. Então vamos tirar esses dois de fora. É só isso que está acontecendo. Agora, mas a nossa cidade está nos céus, versículo 20.
de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então aqui está a nossa expectativa. Jesus, a cidade que vamos morar é no céu, e Jesus vai transformar o nosso corpo abatido para ser um corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Agora, para elucidar e concluir, qual é o problema de um grupo religioso que não crê na ressurreição do Senhor Jesus Cristo? O que a Bíblia declara a respeito de um grupo que eventualmente nega essa declaração bíblica? A resposta está aqui na Bíblia. Se Cristo não ressuscitou, quer dizer, nós não cremos que Jesus ressuscitou. Então, também, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, cujo nome é Jeová, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Estou lendo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 e 15. Continuando, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. É inútil, está perdendo tempo, e ainda permanecer nos vossos pecados. Versículo 17. Muito bem, agora a próxima pergunta é do nosso ouvinte, presbítero Duarte, Missão Ágape, lá do Jardim Rio Branco, em São Vicente. O presbítero Duarte pergunta ao pastor se José, o filho de Jacó, ele errou ao tirar o povo lá de Hebrom, da sua terra, e levá-los para a terra do Egito, pastor. Pergunta do presbítero Duarte, ele faz a pergunta: José do Egito, errou ao tirar o povo de Hebrom para levar para o Egito? A nossa resposta, à luz da Bíblia Sagrada, é que não. A razão principal, ou princípio dessa providência de José, foi exatamente pelo problema que estava existindo em todo o mundo daquela ocasião, daquele tempo. Por quê? Uma fome intensa passou por toda a terra do Egito e circunnações ali por perto. O que fez José quando foi indagado pelo rei Faraó? O que fazer durante 7 anos de fartura e 7 anos de fome? Como teve o rei Faraó, teve este sonho, queria saber a explicação, e foram chamadas pessoas, e só José conseguiu interpretar, dizendo que haveria 7 anos de fartura em toda a terra, e depois se seguiriam 7 anos de fome. Ora, José era o dirigente máximo, a segunda pessoa depois de Faraó. Estava com a chave de tudo. Tudo fazia por ordem dele própria, e o rei dava carta branca para ele agir assim. E as nações de fora, quando começou a fome, começaram a chegar ao Egito para comprar trigo com alimento para a sua sobrevivência. Quando, na ocasião, então vieram também os irmãos de José, que por ele foi reconhecido, e ele não os tratou como conhecendo, até um certo limite, para conhecer bem a índole deles, porque
Em tempos passados eles agiram muito mal e agora José queria saber se houve mudança de atitude, de homens direitos, responsáveis. E assim, depois de uma certa prova, ele viu que a situação ia durar mais, de fome. Havia anos ainda para terminar a fome. Ele trouxe toda a família para cuidar delas fisicamente e as alojou no Egito, com conhecimento do próprio rei, que era muito simpático a ele, e ele assim preservou a sua geração, o seu povo. Agora, com a morte do faraó, que era seu amigo, levantou-se um faraó diferente, que não conhecia a história do próprio Egito, nesse particular, e começou a mover perseguições contra o povo, dando tarefas além das medidas naturais, muita exigência, e o povo começou a sentir-se oprimido. Oprimido, 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 quando então nasce Moisés, e aí Deus se utiliza de Moisés para ser o elemento que futuramente, 40 anos depois do seu nascimento, iria falar com o próprio rei do Egito para consentir que o povo saísse daquele cativeiro que já durava 430 anos. E nós conhecemos a história bíblica, que Deus agiu com as 10 pragas. A última praga foi a morte dos primogênitos, e o Egito perdeu seu filho, cada família perdeu o seu filho primogênito, inclusive o próprio rei. Diante dessa situação, o rei não teve alternativa, deixou o povo sair. E o povo agora foi caminhar para Canaã. Então, digo ao nosso irmão presbítero que mais para preservar a própria família é que José agiu, e agiu inteligentemente, porque a sua família foi preservada, e o povo judeu hoje é a prova que todos temos de que, na verdade, o povo judeu não pereceu nessa situação da providência de José. Primeiro foram chamados israelitas, em honra ao patrono, que era Jacó, filho de Isaac, que por sua vez filho de Abraão, e aí então o povo surgiu para ser o povo de Deus, conforme Deus chamou o próprio Abraão nesse particular. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós também, gentios, somos beneficiados, podemos dizer, por essa providência de José, que preservou seu povo, embora com circunstâncias adversas, mas a prova da existência dos judeus ainda hoje é uma prova de que foi aprovado na sua medida em favor dos seus parentes. A próxima pergunta é da ouvinte Miriam. Ela cita aqui o texto de João, capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Foi um diálogo que o Senhor Jesus teve com Nicodemos. Então, a nossa ouvinte Miriam gostaria de uma explicação. O que significa isso, pastor? Com relação ao vento que assopra onde quer, nós não sabemos. Vamos pedir então para o pastor orientar a nossa ouvinte. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que nós evangélicos temos um conhecimento muito, muito pobre a respeito de quem é o Espírito Santo. Existem doutrinas por aí fora dizendo que o Espírito Santo é apenas uma força impessoal, uma força ativa. A força ativa é aquela corrente que passa pelo fio e quando você aperta o botão da sua casa, aparece a luz, ilumina tudo. Bom, isso, comparar o Espírito Santo a uma força impessoal, é antibíblico, não tem apoio bíblico.
só para quem nega a doutrina da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa, tanto é uma pessoa que Jesus colocou o Espírito Santo na substituição dele. Convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a voz do Consolador. Quando eu for, enviar-vos-ei. Então, ele seria o substituto de Jesus aqui na Terra com um objetivo. Qual objetivo? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que pecado? Do pecado porque não crê em mim. Então, apenas uma ilustração para a nossa consulente, como o Espírito Santo age. Como agiu no dia de Pentecostes. Quando estavam reunidos no cenáculo, veio um vento veemente, impetuoso, olha o texto como diz, e repousou sobre toda a casa em que estavam presentes. E as consequências? Cada um deles foi revestido do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Era um tipo de vento, mas um vento pessoal, porque o Espírito nós não enxergamos. Ele é um ser nosso que nos dá personalidade, que habita em nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, só que nós não vemos, está nos guiando, nos dirigindo, junto ao nosso espírito. Então, essa linguagem de Jesus, o vento sopra onde quer, significa que o Espírito Santo pode agir em determinadas ocasiões dentro da vontade própria dele. Uma pessoa que está na igreja, às vezes é um convidado, ouve uma mensagem da palavra de Deus, e esta mensagem é usada pelo Espírito Santo para convencer aquela pessoa que está na igreja, às vezes quieta, ouvindo, muitas pessoas em torno dela, ela tem uma experiência pessoal da vinda do Espírito Santo, levando-a ao convencimento de que ela precisa de Jesus. Quem agiu? Foi o pregador? Não. Foi o Espírito Santo através da palavra. Então aí está, o vento sopra onde quer. Nós não conhecemos a sua direção, para onde vai nem para onde vem. Nós também não sabemos a forma, ou a hora, ou o momento em que o Espírito Santo vai agir em determinada situação, pela qual passamos ou outros passaram. Então há um paralelo que está sendo colocado nessa linguagem de Jesus. Ele agir internamente em nossa vida, nos dirigindo, nos guiando, nos abençoando e, como disse Jesus, ele virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Saiba que não é a capacidade do pregador que convence a pessoa. É o Espírito Santo que está usando a própria palavra para convencer a pessoa.